Em uma vila encantadora, cercada por montanhas verdejantes e banhada por um riacho cristalino que parecia murmurar histórias de tempos antigos. Nesse lugar mágico, onde o canto dos pássaros se misturava ao farfalhar das folhas, erguiam-se imponentes as torres de um majestoso castelo. Este castelo, com suas pedras cinzentas e musgos que contavam segredos do passado, era a morada do Duque Luís Darcy. Luís era um homem de presença marcante, alto e esguio. Seus olhos azuis brilhavam como as águas profundas de um lago sob o céu de outono, sempre carregando um mistério que deixava todos ao seu redor intrigados. Seu sorriso, carismático e encantador, era como o luar em uma noite escura, impossível de ignorar. O duque era mais do que apenas um homem de fortuna e status. Ele era generoso, atento às necessidades dos moradores da vila, e frequentemente era visto caminhando pelas ruas, ouvindo as histórias de seus súditos. Ele ajudava com doações aos mais necessitados, organizava festas que uniam a comunidade e sempre fazia questão de se mostrar um líder humano e acessível. Contudo, havia algo nele que mantinha as pessoas à distância, como se sua perfeição escondesse uma profundidade desconhecida. No coração dessa vila vibrante, vivia Elizabeth Menezes, uma jovem que se destacava como um raio de sol em meio à neblina. Elizabeth era a personificação da beleza e da graça. Seus cabelos dourados brilhavam como fios de ouro sob a luz do sol, e seus olhos azuis capturavam a serenidade do lago que adornava a paisagem da vila. Mas o que realmente a diferenciava era sua inteligência aguçada e sua maneira reservada de lidar com o mundo. Elizabeth Menezes era uma jovem diferente das outras moças de sua vila. Enquanto suas amigas suspiravam por romances ou sonhavam com festas e pretendentes, ela tinha outros interesses que ocupavam sua mente e enchiam seu coração. A ideia de ser cortejada, especialmente por jovens locais que mal conseguiam esconder suas intenções, a deixava desconfortável. Não que Elizabeth não soubesse reconhecer o encanto de um olhar ou a doçura de um gesto. Pelo contrário, sua inteligência e sensibilidade faziam-na perceber cada nuance. Mas ela simplesmente não se deixava levar por isso. E o que dizer do Duque Luís Darcy, o homem mais admirado da região? Com seu charme irresistível e sua reputação de generosidade, ele parecia capaz de conquistar qualquer coração com um único sorriso. No entanto, mesmo ele não conseguia quebrar as barreiras cuidadosamente erguidas por Elizabeth. Embora o duque enviasse presentes luxuosos, buquês de flores escolhidos a dedo, livros raros que ele sabia que ela adoraria ler, e até mesmo convites para jantares no castelo, Elizabeth agradecia educadamente e, em seguida, continuava com sua vida como se nada tivesse acontecido. Não era por arrogância ou desdém que Elizabeth resistia. Era porque ela via o amor como algo muito mais profundo do que palavras bonitas ou presentes caros. Ela acreditava que o verdadeiro amor devia surgir de uma conexão genuína, algo que não poderia ser forçado ou comprado. E, até então, ela não havia encontrado isso. Em vez de se deixar envolver pelos avanços do duque ou de qualquer outro, Elizabeth encontrava sua alegria na natureza que a cercava. Todos os dias, ela caminhava pelas florestas densas que rodeavam a vila, sentindo o cheiro fresco das árvores, ouvindo o canto dos pássaros e observando as mudanças sutis nas estações. A floresta era seu refúgio, um lugar onde ela podia ser completamente ela mesma, sem as expectativas que o mundo colocava sobre ela. E quando não estava explorando a natureza, Elizabeth se dedicava aos seus livros. Ela tinha uma pequena coleção em sua casa, mas, graças à sua curiosidade infinita, cada página era um portal para novos mundos. Lia sobre ciências, filosofia, histórias de heróis e heroínas de terras distantes. Sua mente era tão ágil quanto sua beleza era cativante, e isso a tornava única. Para o duque, acostumado a ser o centro das atenções e a conquistar corações com facilidade, a resistência de Elizabeth era intrigante. Ele estava habituado a ser desejado, mas com Elizabeth,
era diferente. Ela não se impressionava com o brilho de seu status ou o peso de sua fortuna. E, talvez sem perceber, essa resistência só aumentava o interesse do duque por ela. Elizabeth, no entanto, não via sua atitude como uma provocação ou um jogo. Para ela, a vida era muito mais do que se encaixar nas expectativas dos outros. Sua felicidade estava nas coisas simples. E assim, enquanto muitos tentavam conquistá-la, inclusive o charmoso Duque Louis Darcy, Elizabeth continuava a trilhar seu próprio caminho. Um caminho feito de curiosidade, independência e uma crença inabalável de que, se o amor fosse para acontecer, ele deveria ser algo verdadeiro, livre e sem pressões. Ela não sabia, entretanto, que sua determinação em viver conforme seus próprios termos estava prestes a colocar em movimento uma história que mudaria sua vida para sempre. Se até agora você está gostando desta história, confere se está inscrito em nosso canal, pois as próximas serão ainda mais emocionantes, e você não pode perder. Então vamos continuar. O Duque Louis Darcy não era um homem que desistia facilmente. Acostumado a ter tudo o que queria, ele sempre acreditou que, com o tempo e o esforço certos, poderia conquistar qualquer coisa, ou qualquer pessoa. Mas Elizabeth Menezes era diferente de todas as mulheres que ele já conheceu. Sua resistência aos seus avanços não era apenas inesperada, era intrigante, desafiadora e, de certa forma, encantadora. E foi exatamente essa resistência que acendeu no coração do Duque uma chama de determinação que ele nunca havia sentido antes. Certo dia, após ouvir de um dos servos do castelo que Elizabeth adorava flores selvagens, o Duque decidiu fazer algo inusitado. Em vez de mandar buscar flores em um jardim requintado ou em mercados distantes, ele mesmo foi até a floresta que cercava seu castelo. Vestindo roupas simples, algo raro para um homem de sua posição, ele passou horas escolhendo cada flor com cuidado, criando um buquê que, para ele, deveria refletir a alma de Elizabeth, livre, vibrante e cheia de vida. Quando entregou o buquê a ela, Louis não disse muitas palavras. Apenas sorriu, com aquele brilho que fazia muitos corações derreterem, e estendeu as flores. Elizabeth, com sua postura serena, agradeceu educadamente. Embora ela apreciasse o gesto, não demonstrou mais do que um sorriso educado antes de se despedir e seguir sua rotina. Para qualquer outra pessoa, isso teria sido um golpe no orgulho, mas para Louis, foi mais um motivo para continuar tentando. Louis não parou por aí. Ele começou a aparecer em lugares onde sabia que Elizabeth gostava de estar. Não de forma invasiva, mas sempre respeitando seu espaço. Em uma tarde ensolarada, enquanto Elizabeth estava sentada sob uma grande árvore, lendo, ele apareceu com um cesto de frutas frescas. Eu imaginei que você talvez quisesse uma companhia tranquila para dividir estas frutas, disse ele com um sorriso tímido. Elizabeth, contra todas as expectativas, aceitou. Foi um momento breve, mas significativo. Pela primeira vez, eles compartilharam um instante de paz, sem que Elizabeth sentisse que precisava manter suas defesas tão altas. Cada gesto, cada momento que Louis compartilhava com Elizabeth, era uma prova de sua perseverança. Ele não estava apenas tentando ganhar seu coração, ele estava aprendendo a ser paciente, a ouvir e a valorizar o que realmente importava para ela. Aos poucos, Elizabeth começou a perceber que o Duque não era apenas um homem acostumado a ter tudo o que queria. Ele estava mudando, crescendo, e tudo isso por causa dela. Mas, mesmo diante de todos os esforços do Duque, Elizabeth ainda mantinha uma certa distância. Não porque não apreciasse o que ele fazia, mas porque tinha medo. Medo de abrir seu coração e se perder em algo que não pudesse controlar. E, talvez, era isso que mais fascinava Louis. Ela era uma mulher que sabia o que queria e, mais importante, sabia o que não queria. O destino, muitas vezes, tem formas cruéis de testar nossas convicções. Para Elizabeth,
Esses testes chegaram em um momento de grande fragilidade. Sua mãe, a única família que ela tinha, começou a apresentar sintomas de uma doença grave. No início, Elizabeth acreditou que fosse algo passageiro. Procurou os médicos locais, que receitaram remédios simples, mas a saúde de sua mãe continuava a piorar. Com o passar dos dias, a preocupação de Elizabeth se transformou em desespero. Sua mãe, antes uma mulher forte e ativa, agora mal conseguia sair da cama. Cada tosse, cada noite mal dormida, era como uma punhalada no coração de Elizabeth. Os médicos da vila foram claros: o tratamento necessário era caro, muito além dos modestos recursos que Elizabeth possuía. Ela vendeu o que podia, incluindo os poucos pertences de valor que herdara de seu pai. Mas ainda assim, o dinheiro arrecadado não era suficiente. Foi nesse momento, quando a situação parecia sem saída, que o Duque Luís Darcy entrou em cena. Ele soube da situação de Elizabeth por meio de um dos servos do castelo, que relatou a crescente angústia da jovem. Para o Duque, era a oportunidade perfeita de demonstrar sua generosidade e, talvez, aproximar-se ainda mais de Elizabeth. Mas ele não era ingênuo. Sabia que, mesmo em um momento de necessidade, conquistar o coração de Elizabeth não seria simples. Ele decidiu, então, fazer uma oferta que mudaria para sempre a relação entre os dois. Certo dia, Luís foi até a casa de Elizabeth. Bateu na porta, e ela o recebeu com um olhar cansado, mas ainda firme. Ele entrou, olhando ao redor para a casa simples e acolhedora, onde as cortinas antigas balançavam suavemente com o vento. A mãe de Elizabeth repousava em um pequeno quarto, onde o ar parecia pesado com a preocupação e o medo. Elizabeth, começou o Duque, sua voz grave mas gentil, soube da situação de sua mãe. Sei que você está passando por dificuldades, e quero ajudá-la. Ele fez uma pausa, observando a expressão da jovem. Havia gratidão em seus olhos, mas também cautela. Luís, eu agradeço sua preocupação, disse Elizabeth, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas não posso aceitar sua ajuda assim, sem mais nem menos. Foi então que o Duque fez sua proposta. Ele ofereceu custear todo o tratamento de sua mãe, os melhores médicos, os remédios mais avançados, tudo o que fosse necessário para garantir sua recuperação. Mas havia uma condição: Elizabeth deveria passar uma noite com ele no castelo. As palavras saíram de sua boca com uma calma que contrastava com a gravidade da situação. Elizabeth sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela olhou para o Duque, tentando encontrar algum indício de brincadeira ou arrependimento, mas ele estava sério. Por que você faria isso? Perguntou ela, com a voz quase falhando. Você é conhecido por sua generosidade. Por que impor uma condição como essa? O Duque respirou fundo antes de responder. Porque quero você, Elizabeth. Não como uma conquista vazia, mas porque algo em você me fascina profundamente. Esta é minha forma de tentar estar perto de você, mesmo que seja por uma noite. Elizabeth ficou em silêncio, seu coração pesado como uma pedra. De um lado, o amor por sua mãe a fazia considerar aceitar. Sua mãe era sua única família, e perder essa mulher que lhe dera tudo seria insuportável. Do outro lado, sua dignidade, seus valores e tudo o que sua mãe lhe ensinara desde pequena resistiam à ideia de fazer um sacrifício tão grande. Nos dias seguintes, Elizabeth lutou consigo mesma. Cada vez que via sua mãe piorar, sua determinação vacilava. As noites eram longas e cheias de lágrimas silenciosas. Ela andava pela floresta tentando encontrar uma solução, mas sempre acabava no mesmo ponto. Não havia outra saída. O Duque Luís Darcy era sua única esperança. Os dias que antecederam a decisão de Elizabeth foram os mais difíceis de sua vida. Ela passava horas ao lado da cama de sua mãe, segurando sua mão frágil e observando o rosto cansado daquela mulher que sempre fora seu alicerce. A cada tosse, a cada gemido de dor, seu coração apertava mais,
e a certeza de que precisava agir a consumia. Mas aceitar a proposta do Duque Luís Darcy significava algo que ia contra tudo o que ela acreditava e tudo o que sua mãe a ensinara sobre integridade e respeito próprio. Uma noite, sentada à beira do leito da mãe, enquanto a luz fraca de uma vela tremeluzia no quarto, Elizabeth tomou sua decisão. Se for para salvar a vida da minha mãe, eu farei o que for necessário. A frase repetiu-se em sua mente como um mantra, tentando convencer a si mesma de que estava fazendo o certo. Era um sacrifício, mas um que ela estava disposta a suportar por amor. Na noite marcada, Elizabeth preparou-se com simplicidade. Não havia espaço para vaidade naquele momento. Vestiu um vestido azul modesto, prendeu os cabelos em um coque despretensioso e respirou fundo antes de sair de casa. O caminho até o castelo parecia mais longo do que nunca, e cada passo era acompanhado por um turbilhão de pensamentos. Será que estou cometendo um erro? O que minha mãe pensaria se soubesse? Quando Elizabeth chegou ao castelo, foi recebida por um dos servos, que a conduziu até o grande salão. Luís já estava lá, esperando por ela. Ele vestia roupas elegantes, mas não havia ostentação em sua aparência. Naquele momento, ele parecia tão humano quanto qualquer outro homem. Quando seus olhos encontraram os de Elizabeth, ele percebeu a tensão em seu rosto, a hesitação em cada movimento. Ele sabia que ela estava ali por obrigação, e isso, de alguma forma, o atingiu mais do que ele esperava. Elizabeth, disse ele suavemente, caminhando em sua direção. Obrigado por vir. Sei que isso não é fácil para você. Ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Quero que saiba que não espero nada além do que você está disposta a oferecer. Não vou forçá-la a nada. Elizabeth olhou para ele, surpresa pela suavidade em seu tom. Ela havia esperado encontrar um homem arrogante, que exigiria sua presença como se fosse um direito. Mas o que viu foi algo diferente: vulnerabilidade. Talvez até arrependimento. O Duque a conduziu para um pequeno salão onde um jantar simples havia sido preparado. Não era um banquete extravagante, mas um ambiente acolhedor. Havia música suave ao fundo e velas que lançavam uma luz quente sobre o lugar. Durante o jantar, eles conversaram pouco. Luís tentou aliviar o clima com histórias sobre suas viagens e os desafios de liderar a vila, mas Elizabeth mal tocava na comida, absorvida em seus próprios pensamentos. Quando a noite avançou, Luís levou Elizabeth até um aposento reservado. Ele parecia nervoso, como se algo naquela situação o incomodasse profundamente. Quando ficaram sozinhos, o silêncio tomou conta do ambiente. Elizabeth, tentando manter a calma, sentou-se em uma cadeira perto da lareira, enquanto Luís permaneceu em pé, observando-a com um olhar intenso. Elizabeth, ele finalmente disse, quebrando o silêncio. Eu preciso ser honesto com você. Desde que te conheci, algo mudou em mim. Eu não sou o homem que costumava ser. Sempre achei que poderia conquistar qualquer coisa. Mas você me mostrou que existem coisas que não se compram, que precisam ser conquistadas de maneira verdadeira. Ela ergueu o olhar, surpresa com a sinceridade em sua voz. Luís continuou, eu não quero que você pense que isso é um jogo para mim. Eu sei que pedir algo assim foi errado, e por isso, se você quiser ir embora agora, pode ir. Não vou impedir, e ainda assim vou ajudar sua mãe. Porque isso é o certo. Elizabeth sentiu um nó na garganta. Ela não esperava ouvir aquilo. Por um momento, todos os julgamentos que tinha sobre o Duque começaram a se desfazer. Mas ela também sabia que suas ações até ali não poderiam ser desfeitas. A noite que seguiria não foi sobre desejo, mas sobre compreensão. Luís não tentou forçar intimidade. Ele apenas se aproximou de Elizabeth de forma respeitosa, e juntos, eles conversaram como nunca antes. Compartilharam suas histórias, medos e esperanças. Elizabeth começou a ver um lado do Duque que ele raramente mostrava. Um homem solitário,
em busca de algo real, mas que, como ela, tinha medo de se machucar. Quando o amanhecer chegou, Elizabeth deixou o castelo com sentimentos conflitantes. Sua mãe receberia o tratamento de que precisava, mas ela não sabia como lidar com o que havia acontecido entre ela e Luís. Não foi uma noite de paixão, foi uma noite de descoberta. E, embora ainda existisse uma barreira entre eles, algo havia mudado. Um fio invisível agora os conectava, e nenhum dos dois sabia onde isso os levaria. Depois daquela noite no castelo, algo mudou profundamente no Duque Luís Darcy. Ele, que inicialmente via em Elizabeth apenas um desafio, começou a perceber que seus sentimentos iam muito além de desejo ou conquista. Algo na força e na dignidade de Elizabeth havia tocado uma parte dele que ele mal sabia que existia, um desejo genuíno de cuidar, proteger e estar presente de maneira significativa. No dia seguinte, sem aviso, Luís apareceu na porta da casa de Elizabeth. Ele não estava vestido com suas roupas extravagantes habituais, mas sim com um traje simples, quase como se quisesse se igualar à realidade dela. Em suas mãos, ele carregava uma pequena cesta com frutas frescas e um buquê de flores do campo. Quando Elizabeth abriu a porta, ficou surpresa ao vê-lo ali, tão cedo e tão despretensioso. Eu trouxe algo para sua mãe, disse ele, com um sorriso gentil. E quero falar com você sobre os médicos que estou trazendo para cuidar dela. Elizabeth o deixou entrar, um pouco relutante, mas ciente de que precisava de toda a ajuda possível. Luís foi direto ao ponto, explicando que já havia enviado mensagens para 2 dos melhores médicos da região, que estariam na vila dentro de poucos dias. Ele também havia providenciado medicamentos e recursos que poderiam aliviar o sofrimento de sua mãe enquanto o tratamento completo não começasse. No entanto, o que mais surpreendeu Elizabeth não foi a ajuda financeira do Duque, mas o cuidado com que ele lidava com sua mãe. Em vez de delegar a tarefa aos servos, Luís se sentou ao lado da cama dela, segurou sua mão com delicadeza e conversou com ela. Ele perguntou sobre sua saúde, mas também sobre sua vida, suas memórias e os momentos felizes que ela havia vivido. Ele a tratava não como uma obrigação, mas como alguém cuja história e existência realmente importavam. Você é forte, disse ele à mãe de Elizabeth em um momento de ternura. E prometo que farei tudo o que puder para que você fique bem. Elizabeth observava a cena à distância, lutando contra um misto de emoções. Ela nunca havia imaginado que o homem que fizera uma proposta tão moralmente questionável pudesse demonstrar tamanha sensibilidade e empatia. Por trás da fachada do duque carismático e poderoso, ela começava a enxergar um homem complexo, cheio de nuances e capaz de gestos verdadeiramente altruístas. Nos dias que se seguiram, Luís tornou-se uma presença constante na casa de Elizabeth. Ele ajudava de todas as formas possíveis, supervisionava o tratamento da mãe, trazia alimentos frescos e até organizava momentos de distração para aliviar o ambiente tenso da casa. Ele também se preocupava com Elizabeth. Sempre que via ela abatida ou sobrecarregada, ele oferecia palavras de conforto. Uma noite, enquanto os dois estavam sentados na pequena cozinha da casa, conversando à luz de uma lamparina, Luís abriu seu coração. Ele contou a Elizabeth sobre sua própria mãe, que havia falecido anos antes. Ele falou de como, mesmo sendo um duque com todos os recursos à sua disposição, não conseguiu salvá-la, e como essa perda havia deixado um vazio em sua vida. Eu vejo sua luta, Elizabeth, disse ele, com os olhos cheios de uma emoção que ele raramente deixava transparecer. E isso me lembra de tudo o que eu não pude fazer pela minha mãe. Talvez seja por isso que estou tão determinado a ajudar você agora. Elizabeth ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Pela primeira vez, ela viu o Duque não como um homem poderoso tentando conquistá-la, mas como alguém com suas próprias dores e vulnerabilidades. Alguém que, assim como ela, carregava cicatrizes que moldavam quem ele era. Os dias passavam,
E o Duque Luís Darcy continuava a demonstrar uma sinceridade que desarmava as defesas de Elizabeth. Ele não era mais o homem que ela julgara ser no início, arrogante, movido apenas pelo desejo e pelo orgulho. A cada gesto de cuidado, a cada palavra de encorajamento, ele mostrava um lado seu que era mais humano, mais vulnerável e infinitamente mais encantador. Elizabeth, no entanto, resistia. Resistia porque, em sua mente, permitir-se sentir algo por Luís era como trair seus próprios valores, como se abrir para um amor que começara de uma maneira tão questionável fosse uma forma de se comprometer de novo. Mas resistir estava se tornando cada vez mais difícil. À noite, sozinha em seu quarto, Elizabeth se pegava pensando no Duque. Lembrava-se do jeito como ele falava com sua mãe, com tanta paciência e gentileza. Recordava os momentos em que ele aparecia na porta de sua casa com algo simples, frutas frescas, um livro que achava que ela gostaria, ou apenas um sorriso caloroso. O som da risada dele ecoava em sua mente, assim como o brilho de seus olhos azuis, que pareciam olhar para além de sua superfície e enxergar partes dela que ninguém mais via. Ela sabia que algo estava mudando dentro dela. Havia momentos em que ela o observava, sem que ele percebesse, e sentia o coração bater mais rápido. Esses momentos a deixavam confusa, frustrada consigo mesma. Como poderia permitir que alguém que, no início, parecia tão diferente de tudo o que ela acreditava se tornasse tão importante? Mas não era apenas o charme do Duque que mexia com Elizabeth. Era sua transformação. Ele não era mais apenas um nobre oferecendo ajuda em troca de algo. Ele estava presente de uma maneira que ia além de qualquer obrigação. À medida que o tratamento de sua mãe progredia, Elizabeth começou a perceber que a presença de Luís não era apenas um alívio para sua situação difícil, mas também um conforto emocional. Ele estava lá, não porque precisava, mas porque queria. E isso fazia toda a diferença. Uma noite, enquanto observava as estrelas no céu, Elizabeth finalmente admitiu para si mesma. Ela estava se apaixonando pelo Duque. Mas com essa admissão veio um medo profundo. E se ela se machucasse? E se ele fosse apenas mais um homem que acabaria quebrando seu coração? Era uma tarde tranquila, com o céu pintado de tons alaranjados enquanto o sol se escondia atrás das montanhas. O Duque Luís Darcy caminhava nervosamente pelos jardins do castelo, seu coração pesado com as palavras que sabia que precisava dizer. Ele havia passado noites pensando em tudo o que acontecerá entre ele e Elizabeth, revivendo cada momento em sua mente. A ideia de que ele havia usado a vulnerabilidade dela para se aproximar não o deixava em paz. Ele sabia que precisava fazer algo para corrigir isso, não apenas por Elizabeth, mas por ele mesmo. Ele decidiu que não podia esperar mais. Com determinação renovada, foi até a casa de Elizabeth. Quando ela abriu a porta, o Duque parecia diferente, menos confiante, mais humano. Seus olhos azuis, normalmente tão cheios de segurança, agora estavam sombreados por uma mistura de nervosismo e arrependimento. Elizabeth, ele começou, com a voz baixa e cheia de emoção. Posso entrar? Preciso falar com você. Ele entrou, parando no pequeno espaço entre a sala e a cozinha, como se não quisesse invadir mais do que o necessário. Ela o encarou, esperando, e ele respirou fundo antes de continuar. Eu cometi um erro, disse ele, encarando-a diretamente. Eu me aproveitei de um momento em que você estava vulnerável. Fiz uma proposta que nunca deveria ter feito. E, por mais que eu tenha tentado justificar isso para mim mesmo, a verdade é que foi errado. E quero que você saiba que me arrependo profundamente. Elizabeth ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela podia ver que ele falava com sinceridade, mas não sabia o que responder. O Duque continuou, sua voz ficando mais suave, mas não menos carregada de emoção. Desde aquele dia, eu tenho tentado mostrar a você o homem que eu realmente quero ser. Não porque eu quero sua aprovação,
Mas porque você me mostrou que eu podia ser melhor. Você me desafiou a olhar para mim mesmo de uma forma que nunca fiz antes. Elizabeth, eu preciso que você saiba que o que sinto por você não tem nada a ver com desejo passageiro ou conquista. Eu me apaixonei por você. Por quem você é, por sua força, por sua bondade, por tudo. Elizabeth sentiu uma onda de emoções varrer seu coração, surpresa, confusão e, finalmente, algo que ela estava tentando negar há semanas: esperança. Luiz, ela começou, sua voz falhando um pouco. Eu não sei o que dizer. Ele deu um passo à frente, mas manteve uma distância respeitosa. Você não precisa dizer nada, Elizabeth. Só precisava que você soubesse. Se você nunca puder me perdoar, entenderei. Mas precisava ser honesto com você. Elizabeth olhou para ele, vendo não o homem poderoso que costumava intimidá-la, mas alguém que estava verdadeiramente vulnerável, oferecendo-lhe seu coração sem reservas. Era algo que ela nunca esperou dele, e isso a tocou de uma maneira que nada mais poderia. Eu não vou mentir, disse ela, respirando fundo. Houve momentos em que pensei que nunca poderia olhar para você sem lembrar da maneira como tudo começou. Mas você mudou. E eu vi isso. Cada gesto, cada palavra. Você não é o mesmo homem que conheci naquele dia. De alguma forma, acho que isso me ajudou a mudar também. Luiz sentiu uma pontada de esperança em seu peito. Ele não interrompeu, deixando-a continuar. Eu não sei se estou pronta para tudo isso, ela admitiu, gesticulando vagamente entre eles. Mas sei que você me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Você me fez acreditar que talvez, só talvez, eu possa confiar novamente. Houve um silêncio carregado de significados entre eles. O Duque respondeu, respeitando cada palavra dela. Eu espero o tempo que for necessário, Elizabeth, disse ele, sua voz firme mas cheia de ternura. Não quero pressioná-la, só quero estar ao seu lado, da maneira que você permitir. Elizabeth deu um pequeno sorriso, algo tímido, mas sincero. Talvez possamos começar com amizade e ver onde isso nos leva. O Duque sorriu de volta, um sorriso genuíno, como se aquelas palavras fossem o início de algo que ele estava disposto a construir com paciência e cuidado. Amizade parece um bom começo, e assim, naquele pequeno espaço da casa de Elizabeth, algo mudou entre eles. Não foi um final dramático, mas um início. Um início baseado em sinceridade, arrependimento e, acima de tudo, uma nova fundação para algo que poderia se tornar verdadeiramente especial. Os meses que se seguiram à declaração de amor do Duque Luiz Darcy foram de aproximação e descobertas mútuas. Enquanto o vínculo entre eles crescia, Luiz começou a planejar algo que há muito desejava: pedir a Elizabeth em casamento. Ele sabia que não poderia ser um gesto comum. Para uma mulher como ela, forte, independente e cheia de vida, o pedido precisava ser tão significativo quanto o amor que ele sentia por ela. O Duque escolheu uma noite especial para o pedido e enviou um bilhete a Elizabeth, pedindo que ela fosse ao castelo naquela noite. Tenho algo a lhe mostrar, dizia a mensagem. Quando ela chegou ao castelo, bem no centro do jardim, encontrou Luiz esperando por ela. Ele estava vestido com simplicidade, mas sua expressão era cheia de emoção. À sua volta, músicos tocavam uma melodia suave. No meio do gramado, uma pequena mesa estava posta com velas e as flores preferidas de Elizabeth. Elizabeth, começou ele, enquanto ela se aproximava, o coração batendo forte em seu peito. Desde o momento em que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você me desafiou a ser melhor, me ensinou o verdadeiro significado de paciência, de respeito e de amor. E agora, mais do que tudo, eu quero passar cada dia ao seu lado, sendo o homem que você merece. Ele respirou fundo, ajoelhando-se em frente a ela enquanto retirava uma pequena caixa de veludo do bolso. Quando abriu a caixa,
A luz das lanternas refletiu em um anel delicado, com uma pedra clara cercada por pequenos diamantes. Não era um símbolo de ostentação, mas de compromisso e delicadeza, exatamente como ele queria que fosse. Elizabeth Menezes, disse ele, olhando diretamente em seus olhos. Você aceita se casar comigo e compartilhar comigo não apenas os momentos de felicidade, mas também os desafios, as alegrias e todas as surpresas que a vida nos reserva? Por um momento, Elizabeth ficou em silêncio, suas emoções se misturando como uma onda. Ela olhou para Louis. O cenário ao seu redor parecia desaparecer, deixando apenas os dois, conectados por algo mais forte do que palavras. Sim, disse ela, sua voz suave, mas carregada de convicção. Eu aceito. A alegria no rosto de Louis foi imediata. Ele colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas de emoção, e quando se levantou, os dois se abraçaram enquanto os músicos tocavam uma melodia que parecia capturar toda a magia do momento. Naquele instante, sob o céu estrelado, Elizabeth sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O casamento aconteceu algumas semanas depois, no próprio castelo, que foi decorado com um misto de elegância e simplicidade. Os jardins estavam cobertos por flores coloridas, e as luzes suaves criavam uma atmosfera encantadora. Os habitantes da vila foram convidados, e todos ficaram emocionados ao ver a união entre o Duque e Elizabeth, dois mundos tão diferentes que se encontraram no amor. Enquanto trocavam seus votos, havia lágrimas nos olhos de muitos presentes. Não eram apenas palavras, eram promessas que simbolizavam tudo o que haviam enfrentado para chegar até ali. Promessas de respeito, de crescimento mútuo e de um amor que tinha como base a sinceridade e a redenção. Quando o sol se pôs e as estrelas apareceram novamente no céu, a festa tomou conta dos jardins. Havia risos, música e danças, e todos sentiram que estavam testemunhando algo verdadeiramente especial. Para Elizabeth e Louis, era mais do que um casamento. Era a celebração de um amor que havia começado de maneira improvável, mas que se transformou em algo profundo e verdadeiro. E assim, sob a luz suave das lanternas e o brilho das estrelas, eles começaram sua vida juntos, com a certeza de que, independentemente do que o futuro trouxesse, estariam prontos para enfrentá-lo lado a lado. Com o passar dos anos, Elizabeth e Louis transformaram o castelo em um lar cheio de vida e propósito. As crianças da vila frequentemente corriam pelos jardins durante festivais, e Elizabeth fazia questão de organizar eventos culturais e educativos para a comunidade. Louis, que antes via o castelo como símbolo de poder, agora o via como um lugar de união e serviço. Olhando para tudo o que haviam construído juntos, eles sabiam que sua história era especial. Não porque fosse perfeita, mas porque tinha sido real. Desde os erros e arrependimentos iniciais até as conquistas e o amor duradouro, cada parte de sua jornada havia moldado quem eles eram. E assim, em uma bela tarde, enquanto o sol desaparecia no horizonte e as primeiras estrelas surgiam no céu, Elizabeth e Louis estavam ali juntos, vivendo a sua linda vida a dois. O futuro ainda era um mistério, mas eles tinham algo que nem o tempo poderia tirar: um amor profundo, construído sobre respeito, crescimento e a certeza de que, juntos, podiam enfrentar qualquer coisa. E isso, para eles, era mais do que suficiente. Espero que tenha gostado dessa história fascinante. Então se inscreva em nosso canal e aproveite para assistir agora o vídeo que está aparecendo em sua tela. Até a próxima!